Olá, pessoal. Na santa e gloriosa paz do Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha abençoar a tua família. E hoje, nesse dia tão especial, eu gostaria que você que vê esse vídeo se inscrevesse aqui no meu canal e ativar o sininho na notificação todas para que o YouTube aprove essas mensagens, para que mais pessoas vejam e esse conteúdo chegue a pessoas que precisam, porque tem muitas pessoas que precisam de ouvir uma palavra simples, um evangelho simples, sem palavras difíceis, sem comentários difíceis, sem perguntas difíceis, um evangelho puro, igual Jesus pregava naquele tempo, para todos e com todos. Amém, pessoal? Então deixe seu likezinho também para ajudar o canal, para que mais pessoas possam estar vendo, tá bom? Muito obrigado. Então, meus amados, eu queria compartilhar da palavra do Senhor esta manhã com você, que se encontra lá no livro de João, capítulo 6, no verso 25 em diante. Aqui foi durante o ministério de Jesus, né? Ele já tinha feito o milagre dos pães, tinha andado sobre as águas e estava continuando o seu ministério. Depois de Cafarnaum, né? Eles foram buscar Jesus. Então, Jesus, o pão da vida. Então, se nós formos observar, Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é tudo. Ele é tanto o pão físico como o pão espiritual. Sem Jesus, nós não podemos viver. Se nós estamos respirando hoje, é porque o Senhor, ele permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Por isso nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. E o principal que é Ele morreu, sacrificou a sua vida para nos dar a vida eterna. Amém, amados? Então, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, nós precisamos viver de acordo com a sua palavra. Então, meus amados, eu quero ler e meditar aqui com você sobre o pão da vida, que é Jesus. Amém, meus amados? Então diz aqui no verso 25: E achando-o no outro lado do mar, disse-lhe, Rabi. Rabi significa mestre. Quando chegasses aqui? Quer dizer então que os discípulos ficaram do lado do rio e Jesus atravessou o mar. Só que eles ficaram chocados como foi que Jesus tinha atravessado esse mar, né? Provavelmente Deus tinha andado sobre as águas, né? E já estava do outro lado do rio. Amém, amados? Então Jesus respondeu e disse: Na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha só. Então aqui Jesus já colocou uma hipótese de que eles estavam buscando ele porque eles tinham se alimentado, comido do pão e saciaste. Mas se você for observar que pão é esse, eles tinham comido o pão da multiplicação dos pães, mas Jesus falava aqui do pão espiritual, do pão para que eles entendessem que ele era o pão da vida, que ele é quem tinha vida para dar a eles. E Jesus foi falando e falando, mas só que tinha uma coisa prendendo a mente dos discípulos, porque eles não conseguiam entender. Os fariseus,
E aquelas multidões não conseguiam entender, porque Jesus falava por parábolas e por comparações, e eles não conseguiam entender porque a mente deles estava fechada. Então, Jesus, ele dizia sempre que era o pão da vida, que quem comesse daquele pão viveria para sempre. Amém, amados? E se você comer desse pão, você viverá para sempre. Amém, amados? Então ele disse assim: trabalhai não pela comida que perece, quer dizer, a comida física, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha aí. Porque nós não precisamos trabalhar. Claro que nós precisamos, né? Mas o principal é a vida espiritual. Nós temos que deixar a nossa comida, o nosso alimento físico em segundo plano. E nós temos que olhar para a nossa vida espiritual como uma comida, um alimento necessário, diário, todos os dias. Você não se alimenta de pão, você fica sem comer algum dia? Você não suporta ficar sem comer. Só se você tiver de jejum ou fazer um jejum, mas normalmente a fome dói, né? Então, Jesus está falando aqui da vida espiritual, que você precisa desse pão, desse alimento diário. Ou seja, você tem que se alimentar da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então nós precisamos estar ouvindo, nós precisamos estar atentos, ligados 24 horas com Deus, conectado com Deus. Então por isso que ele diz aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Olha só, o selou, o que quer dizer esse selo? Esse selo é a comprovação, é uma comprovação de propriedade de Deus. Quer dizer que o Pai o selou. Então Deus, o Altíssimo, selou Jesus. Ele era selado com o Espírito Santo. Então, este o Pai Deus o selou para fazer essa obra e nos dar a salvação. Que nem hoje você é selado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa. Essa é a garantia de nós chegarmos até o céu. Amém, amados? E continuando aqui, mais embaixo. E disse-lhe, pois, que a faremos para realizarmos as obras de Deus? Os discípulos perguntaram: Mestre, o que nós vamos fazer para nós realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, creiais naquele que ele enviou. Então, se você crê em Jesus, se você acredita em Deus, mas não lembrando, amados, que esse crer aqui que ele diz é um crer de entrega total. Não é só aquele crer, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Tem gente que toda hora fala, não sei o que é Deus, falando graças a Deus, mas pelas suas obras eles o negam, porque esse crer é preciso você ter um temor, é preciso você ter um raciocínio, a mente sua fica um pensamento contínuo do que você vai fazer, o que você intenta fazer. Então, meus amados, continuando aqui, Deus lhe disse: a obra de Deus é essa, creias naquele que o enviou. Então, continuando aqui, disse-lhe, pois, os discípulos fazendo outra pergunta: e que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? Olha só, tanto de milagre que Jesus já tinha feito, os discípulos ainda queriam ver mais coisa para crerem em Jesus. Por isso que você pode ver que
a vida do povo de Deus é uma vida de altos e baixos. Por quê? Porque o povo é desobediente. Ainda hoje, a maioria das pessoas, nós mesmos, eu me coloco também, que nós somos desobedientes à palavra de Deus. Só que nós temos uma diferença. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente erra, mas tentando acertar. E a pessoa que está no mundão, ela erra e não está nem aí, tanto faz como tanto fez para ela. Então, Jesus, Deus, ele vê que você está tentando ser melhor, você está tentando se consertar, melhorar. Você não errou porque você quis. Mas a pessoa que quando ela vive no mundão, quando ela vive a vida de qualquer jeito, sem temer a Deus, ela erra. E para ela tanto faz como tanto fez. Então Deus, ele esquadrinha os nossos corações, ele consegue ver no profundo da nossa alma o que está nos nossos corações. E por isso ele sabe de tudo. E não tem como nós enganarmos a Deus. Amém, amados? Disse-lhe, pois, que sinal da tua para que vejamos e creiamos que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhe a comer o pão do céu? Olha só a pergunta. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quer dizer que Jesus disse, quando ele está no mundo, ele é a luz do mundo, ou seja, ele era o próprio Deus encarnado num corpo. Amém, amados? Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste e contudo não credes. Quer dizer que aquele povo via aqueles sinais, via aquelas maravilhas, aqueles milagres, os discípulos viam. E tinha gente ali no meio que ainda não cria nele. Amém, amados? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todo quanto me deu não se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então quer dizer que toda aquela pessoa que Deus já deu a Jesus, pode-se dizer que essa pessoa não e nunca sairá das mãos de Jesus. Quer dizer que essa pessoa ela está completamente salva. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então creia. Aqui Jesus está prometendo a vida eterna. Ele é o pão da vida, ele é a porta, ele é a chegada, ele é tudo, ele é o mar, ele é um mar de vida, ele é a fonte da vida. Então creia, meu amado, creia, receba essa palavra no teu coração, creia em Jesus. Amém? Então, meus pessoal, eu quero orar por você nessa manhã, porque que nem Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome e nunca terá também sede, mas é a sede espiritual, é uma sede lá no profundo da sua alma. Você que nunca aceitou Jesus, você tem um vazio na sua alma, você tem um vazio tão grande, você sente que falta algo. Então esse algo é Jesus, é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, meu Deus, eu me coloco na tua presença para orar, meu Deus, por cada um de nós, meu Deus, esse pessoal que está ouvindo essa oração, que está ouvindo essa pregação, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais dele e que teu Espírito Santo venha convencer, meu Deus, ele do pecado e do juízo final, meu Deus, porque que nem diz a tua palavra, aquele que o Pai lhe dá
De maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Então, Senhor, faça com cada um o que o Senhor prometeu. Amém, amados? Fiquem todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus.